Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Meu visto acabaria em março. Sim. E a minha estratégia foi: vou mandar 10 currículos. Se eu não conseguir até dia 25 de janeiro, vou fazer um curso curto na minha área e volto para o Brasil, né? Sabemos que, né, um currículo fora do Brasil tem Tem um valor. poder, tem um valor grande. E aí foi assim, e eu comecei a mandar, e nada de chamar, e eu tentei aplicar para universidade, até para faculdade, que eu não queria só para eu ficar. Aí eu falei, não, eu não quero aplicar para uma faculdade, fazer algo só para eu ficar. Não, não pode ser assim, não pode ser tão pesado, sabe? Tem que ser algo natural, tem que ser algo que Deus queira para minha vida também, que seja algo muito mais natural. E aí, no dia 20, depois de novembro, dezembro, muito choro, muita aplicação, muita insegurança, pessoas me oferecendo para eu casar, e eu falava, não, isso não é correto. Tipo assim, falei, não é de mim, né? Eu não gosto não é pra mim, Sim. né? Não julgo nem nada, mas assim, valorizo muito o casamento como um amor, né? Sim. Uma aliança, realmente. E aí, muito choro, e quando foi no dia 22 de janeiro, eu recebi uma ligação pra eu fazer uma entrevista. E eu fui, né? Eu falei, vou. E na hora, o cara falando comigo, e eu tava meio nervosa, eu falei, minha primeira entrevista, imagina, eu apliquei pra, eu não sei quantas, depois de tanta aplicação, e foi a minha primeira experiência como entrevista. E aí eu falei pra ele, né, falei minhas experiências, falei, olha, falei minha situação, estou com visto pra vencer, preciso de um patrocínio de trabalho, um visto de trabalho. Aí ele falou, olha, eu gostei muito de você, e me traz 2 referências que a gente faz isso acontecer. Eu saí de lá, Felipe, assim, eu chorava tanto, eu agradecia tanto a Deus. Foi ali que a minha fé, foi ali que eu comecei a ter fé. Antes eu tinha, assim, eu sempre falava, ai Deus, porque nós somos uma cultura que temos bastante uma crença, né? Acreditamos muito em Deus. É muito difícil você ver um brasileiro, principalmente nós que não acredita. Tem diversas religiões, mas eu acho que todo mundo acredita num Deus, né? E ali eu falei assim, não, Deus existe, assim, sabe? Eu preciso ter fé. E com 3 dias ainda de folga, né? Com 3 dias eu falei, olha, Deus é muito melhor, muito melhor. Assim, a gente pede uma coisa e ele prepara o maior pra gente. Então, eu olhei e falei, não acredito. E aí fiquei os 3 dias de folga, mas não parei de trabalhar não, viu? Já fui atrás do visto, já fui atrás das coisas que precisava. E era na sua área mesmo? Era na minha área, era de marketing. Eu iniciei como executive marketing, né? Que é tipo marketing júnior. E aí, Felipe, daí eu me dediquei, porque eu não tinha desenvoltura de falar ainda o inglês. Falei, o que eu preciso para eu evoluir nesse trabalho? De novo, né? Eu acho que isso vem... Eu trago isso muito do Gil. O que eu preciso para atingir aquela medalha de ouro, né? Então, assim... olhei e falei, ele tá precisando da parte do design, eu sei, então eu vou me mostrar nessa parte. E aí eu comecei, eu fiz curso de design aqui na Griffith College, um curso de 6 meses, na parte de marketing digital, design digital, e aí fiz um outro de SEO, para começar a trabalhar nessas áreas. E aí eu fui evoluindo mais nessa parte. E fiquei menos de 1 ano lá, porque, infelizmente, assim, ele não cumpriu com o contrato de pagamento. E mudei, né? Falei assim, não quero, né? Porque, afinal, precisa cumprir com o contrato para que você possa apresentar na imigração e renovar. Fiquei com medo disso, comecei a procurar outros empregos. Nos outros empregos, eu já estava muito mais autoconfiante, né? Mesmo não tendo lidado tanto com o público assim no primeiro. Eu comecei a procurei, e aí todos que eu fazia, eu tinha entrevista. Eu já tinha experiência na Irlanda. Isso conta muito. Muito. Segundo, eu não tinha colocado que eu precisava de visto de trabalho. Por quê? Eu acho que esse foi um grande erro que eu cometi na primeira vez. A primeira vez eu sempre deixei o visto de trabalho em primeiro, antes que eles aprendessem sobre mim, sobre os conhecimentos que eu tenho. E na segunda vez eu falei, não, eles vão conhecer quem sou eu primeiro, as qualidades e os meus conhecimentos que eu posso levar para a empresa,
né? E depois eles vão saber que tem um visto de trabalho. Eles já te descartavam de cara. Já descartava, porque as empresas aqui, infelizmente, elas não têm ideia de simplesmente saber, sabe? Ter esse conhecimento. Saber que não é difícil ter, né, Elas o visto de normalmente trabalho. têm empresas que nunca aplicaram pelo visto, então elas não sabem como é que funciona. Exatamente. Então, assim, eu não quis colocar isso em primeiro lugar, porque eu sabia como era o processo. E eu sabia que não era difícil assim. Porque isso não exige mais da empresa. Pô, é um salário que é quase que mínimo para você poder pagar. E aí eu fiz isso. E eu fui chamada para diversas empresas, assim. Na minha segunda vez, eu realmente pude escolher um trabalho. Né? Porque eu tava esperando resposta de 2, outras me mandaram depois. Mas foi engraçado que nessa segunda, eu tive essa entrevista, foi numa sexta-feira. E eu ia viajar pro Brasil no domingo. Era domingo ou segunda, não me recordo. Mas eu falei, eles não vão me aprovar. Imagina, eu vou viajar pro Brasil por 1 mês. E aí tive uma conversa com eles. No mesmo dia também, eles me mandaram mensagem, porque eles perguntaram, né? Já que você tem alguma... Espera, isso é muito bom também, porque eles veem que você está esperando, né? Você está sendo uma pessoa requisitada. E eu trabalhei isso assim, quando eles me perguntaram do visto, eu falei, olha, já tive o visto uma vez, sei como é uma aplicação. E isso é muito importante, né? Pessoas não buscam esse conhecimento antes. Se você está numa posição que você precisa de visto de trabalho, o mínimo que você tem que fazer é o quê? Saber tudo sobre o que é preciso para um visto de trabalho. Saber como funciona, né? Falar, ó, são X dias, a gente precisa de fazer estar tal coisa. preparado. Por quê? Ah, mas já que eu não sei se eles vão me chamar para uma entrevista de emprego. Mas você tá preparado? Sabe, é isso que eu leio muito a Bíblia e é isso que Deus fala, né? Deus fala muito isso, de muitas vezes a gente espera um milagre para nossa vida. Mas você está se preparando para esse milagre, né? Nossa, Jaque, eu tenho sonhos grandes, mas eu tô me preparando para isso. Então eu vejo isso muito no visto de trabalho, sabe? Muitas vezes você fala assim, mas é só uma entrevista, vou me preparar só para entrevista. Mas é uma entrevista que existe visto de trabalho. Então você precisa ter argumentos para chegar e falar, não, olha aqui, eu li, é tanto que você precisa, não é difícil, já pesquisei, tem diversas pessoas que têm isso, é próximo de um salário mínimo, não é muito. Sabe, empresas aqui pagam muito mais. E nós, muitas vezes, colocamos o nosso conhecimento. Nossa, brasileiro, assim, estuda tanto, sabe? A gente sempre quer melhorar. Eu reconheço muito isso no brasileiro. Fazer tudo com muita excelência, né? Então, assim, é muito legal isso. E por que a gente deixa de lado por causa de uma língua? A gente pode mostrar isso também. E outra, uma das coisas que foram, assim, muito importantes para mim, esse meu melhor amigo, Juan, que veio comigo, me falou e eu nunca mais esqueci. Ele falou, Jaque, você sabe falar de balé em português? Falei, não. Imagina, você falar de jiu-jitsu. Ele falou, então, e você é fluente, não é? Falei, sou. Falou, então é só você se dedicar naquilo. Então, assim, eu era da área de comunicação, comecei a me dedicar na parte de comunicação, na parte de marketing, na parte de design, o que o meu serviço me oferecia. E é a mesma coisa, assim, para o primeiro passo de uma entrevista. E aí esse cara me ligou logo em seguida e ele falou, olha, é o seguinte, eu gostei muito de você é muito assertiva nas coisas que você fala, e eu quero te oferecer o trabalho. Eu sei que você tá indo pro Brasil, mas a gente faz o contrato aí para quando você voltar. Falei, ótimo. E assim, essa empresa, eu acabei conseguindo Critical Skills com ele, que é só de 2 anos. Sim. Então, assim, foi uma outra oportunidade maravilhosa. Eles foram uma família para mim. São pessoas incríveis, pessoas que eu ainda tenho contato com eles. Me senti uma família mesmo, assim, até me arrepio de falar, porque eu aprendi muito lá. E eu lidei muito com clientes, assim, eles tinham muita paciência. Eu realmente saí de lá porque os meus sonhos me chamavam, outros sonhos me chamavam para poder prosseguir. Pra crescer mais Crescer ainda. mais, exato. Essa foi a minha jornada de trabalho por aqui, Pô, mas que legal e bom que você conseguiu. A gente tem uma jornada parecida em relação aos vistos, né? General, depois Critical Skills e tal. E também na área de comunicação. Legal. Não, saber se comunicar é muito importante, né? Não importa como.
Não, e o visto nessa área, né, de marketing, é bom você falar isso também, porque tem muita gente que, principalmente naquela época, né, há alguns anos atrás, achava que era impossível, né? Aham, Porque achava que é só TI, engenharia que você consegue, mas você consegue em várias áreas também. Consegue, consegue. Acredito que assim, você precisa estudar o que a vaga precisa também, Sim. né? Por exemplo, eu olhei ali, não, eles estão... É o leque da empresa, né? O gap da empresa. Então, você olha e você fala assim, o que... com as experiências que eu tenho, o que eu posso melhorar na comunicação dessa empresa. Então, assim, até hoje, eu não vejo... Hoje em dia, o inglês não é uma barreira para mim, né? Eu falo e tudo mais, mas, assim, erro muito. E acredito que a gente nunca vai ter a fluência, a gente sempre vai melhorar, né? Principalmente nós que viemos para cá, eu, pelo menos, né? Aprendi a língua mais velha, a experiência com a língua mais velha, e a gente acaba exigindo muito de novo, como eu mencionei que os brasileiros, eles procuram a excelência, eles também procuram nessa parte a excelência. Mas, muitas vezes, não vou falar a excelência em si, mas o perfeccionismo... Isso aí é prejudicial, né? Isso é muito. Nós temos, assim, vários vídeos falando sobre, né? Várias pessoas muito especialistas nisso. E realmente é. Então, isso também é aplicável para a língua em si, sabe? Vai, fala, se arrisca, se joga, sabe? O que você vai perder? Só oportunidades, né? Oportunidades que talvez você poderia ter naquele momento. Então, por quê? Por algo que você colocou na sua cabeça. Na sua cabeça, né? Uma barreira que você mesmo impõe, né? A gente cria umas barreiras que, assim... Hoje em dia eu penso muito nisso. Eu falo assim, é só eu ir. Eu tive muitas barreiras. Muitas. Mas hoje em dia, assim, eu procuro sempre fazer. Fazer e ver no que dá, né? Por que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha que alguém me critique, mas se tá me criticando é porque eu tô executando. E aí eu vou prestar atenção, né, no que ela está me criticando. Primeiro, quem está me criticando? Se essa pessoa fala inglês de uma maneira correta, o que essa pessoa tem a me oferecer, quem essa pessoa, ela é uma pessoa próxima de mim ou não. E aí eu falo, não, beleza, a crítica dela realmente é relevante, vou prestar atenção nisso. Mas se ninguém me falou, se é coisa da minha cabeça, se é uma pessoa que não tem o inglês... Nunca construiu nada, o porquê que eu vou estar ouvindo essas vozes? Entendeu? Então... assim, é um trabalho bem mental. Não tô falando que é fácil, mas não é impossível. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.